Bem-vindos a mais um vídeo do Família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações. Todo dia aqui na Gazeta Esportiva também um Carta na Rede e um trechinho do canal do Fragão, onde eles atualizaram o mercado da bola. Na verdade, falaram tudo sobre a partida de hoje entre Palmeiras e Guarani. John Arias se apresentado e a informação do vídeo exclusiva. Nino, proposta na mesa. É sobre isso o vídeo de hoje. Deixa o like e se inscreve no canal. Vambora lá. Super simpático, firme nas respostas, chegou com a família, com os empresários, a filhinha de colo, ganhou a camisa das mãos da presidente Leila Pereira, que chegou a brincar antes da entrevista coletiva, a contratação é da presidente, e deu até um beijinho na Leila Pereira, um beijinho inocente, é claro, na presidente do Palmeiras. O John Arias, entre outras coisas, disse que veio para um time para ser campeão, está sonhando com o tetra de Libertadores da América e também para potencializar o futebol dele, visando Copa do Mundo com a camisa da seleção da Colômbia. Está disposto a brigar por posição, jogar na posição que o Abel quiser, seja mais pelo lado, mais centralizado ou avançado. E sobre pressão, aqui no Palmeiras sempre a pressão é muito grande, ele tira de letra, porque diz que pressão sofreu quando era criança para tentar vencer na vida, por sobrevivência, e conseguiu virar jogador de futebol e hoje está valendo essa bala aí, 154 milhões o que o Palmeiras gasta para trazer o John Arias até 2029. Foi campeão da Libertadores pelo Fluminense em 2023, título inédito do Flu. E no Palmeiras, vai ter glória eterna? Vamos ouvir a resposta, ver o que ele disse. Tomara que Palmeiras no final de ano seja tetra, né? Cara, vencer a Libertadores siempre es difícil. O Palmeiras tem como clube, como elenco, como un todo algo realmente muito forte. Eu vejo que nessa ambição, eu volto no Brasil com a ambição de ser campeão de tudo. Campeão de tudo, John Arias. Disse que está bem fisicamente, mas acabou de chegar. Acho que não vai dar para ele jogar no domingo contra o Guarani pelo Campeonato Paulista, apesar de estar inscrito no Paulistão. A estreia dele pode acontecer no dia 25, justamente contra o Fluminense. Legal. E aí, Alex Miller, está mais calmo você? É jogador da presidente. Essa história aí bom, deixa para lá. Claro que é uma grande contratação, é aquela contratação que o torcedor sempre espera, sempre cobra e fica feliz quando ela é concretizada, né? A insatisfação não é quando a contratação acontece. Agora é hora de comemorar, de desfrutar essa contratação. O problema é que no processo inteiro que vem acompanhando o Palmeiras de um bom tempo para cá, que quando já se nota, já se percebe a carência do time, ou se percebem as carências do time, o próprio Abel publicamente falando várias vezes, e você não vê uma movimentação da diretoria para suprir essas carências do time, é aí que a torcida fica chateada, fica esperando, cobra, mas quando acontece, é claro que é uma ótima, né? O Abel ontem tentou tirar o peso da chegada do Arias, respondendo que é difícil não é assim, entrar no time? Que como é que vai entrar no time assim, não? Não dá camisa a ninguém. Camisa, o nome atrás da camisa não escala ninguém. O Abel acha que a gente é tonto, né? Porque não, e ainda fala que a contratação da presidente, não é dele. A dele foram aquelas que a gente sabe, né? Que inclusive algumas já foram desfeitas, inclusive, que já foram embora do Palmeiras. Peraí, mas isso aí é jogo pra torcida? Eu não sei o que é. O que é isso? Acho que ele está cada vez mais confuso, sabe? Ele precisaria Será que ele não de um assessor de imprensa para orientá-lo só para as coletivas, porque a cada coletiva é uma pérola que ele solta ou até mais. Mas em se tratando de Arias, que é o nosso assunto aqui, o Arias chega para elevar demais o patamar do Palmeiras. Pode jogar em qualquer posição do ataque e é óbvio, se nós analisarmos, pais, o elenco que o Palmeiras tem, o time titular de hoje, o Maurício sai para entrar o Arias. Não tem mistério. Vai sair quem? O Alan? Não. Vai sair o Flaco Lopes? Não. Vai sair o Vitor Roque? Não. Ou sai o Maurício ou sai minha avó. Não, vai sair o Maurício. O Maurício, a tendência é que ele saia para a entrada do Arias. O Arias é um jogador pronto, como você disse, é um jogador que chega para vestir a camisa do Palmeiras, para ser titular dessa equipe. Você pode contestar, vale 25 milhões de euros, isso é outro assunto. Não vale, vale muito dinheiro. Vale 2,5 milhões de reais por mês? 2 milhões e meio por mês. Hoje em dia, esses são os valores do futebol. O futebol está extremamente inflacionado e hoje você tem um jogador como o John Arias, que é um bom jogador, é um belo jogador, um jogador que chega para ser titular desse time do Palmeiras,
mas que hoje os valores estão dessa maneira. Você vê aí, o John Arias tem 28 anos, um título importante, que é o título da Libertadores, Sim. e vale esse caminhão de dinheiro que o Palmeiras pagou por ele, inclusive entrando aí numa briga com o Flamengo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas entendo que o Arias, o Abel tentou tirar totalmente o peso da contratação, mas é um jogador que chega para vestir a camisa 11 do Palmeiras e para ser titular absoluto dessa equipe. Agora você chegou no ponto. Então você acha que quando o Abel fala que é difícil o Arias entrar no time, ou difícil, a palavra faz a frase, difícil ele entrar no time, é no sentido que para tirar o peso Com que certeza. estão colocando em cima dele? Ah, com certeza absoluta. É um cara que chegou por muito dinheiro, a gente acabou de comentar aqui, uma contratação caríssima. Contratação da presidente, foi lá na Premier League, lá na Inglaterra, e buscou um jogador que está pronto, que chega para ser titular absoluto. E aí, claro, o Abel vem com esse discurso, porque o Palmeiras vive um momento interessante na temporada, vem de resultados interessantes, o Abel achou uma equipe, encaixou uma equipe com bons jogadores no meio de campo, mas um deles vai ter que sair para a entrada do John Arias. E eu acho que é o Maurício que vai acabar perdendo a posição. Bom, Silvestre, volta aqui, por favor. O que mais você separou pra gente da apresentação do Arias? O John Arias não conseguiu desempenhar um bom futebol no Wolverhampton da Inglaterra, Premier League. O jogador fez 1 ou 2 gols, deu uma assistência, mas o time está muito mal na Liga Inglesa. Resolveu voltar para conquistar títulos, para voltar a ser feliz. Estava no contrato dele de venda do Fluminense para o clube inglês, que a prioridade no retorno ao Brasil seria para o Fluminense. O Palmeiras chegou com uma proposta muito alta, essa aí de 154 milhões de reais. O Fluminense não conseguiu cobrir, mas o Flamengo também colou e tentou levar o Arias para a Gávea. O jogador... Vamos lá, rapaziada, para fechar com o info do Nino, que tá todo mundo ansioso. A oferta que a CEP fez gira em torno de 12 milhões de euros para bater aí o valor. Parece que o Zenit estava pedindo entre 9 e 10, né? Eles pagaram 5, velho. Olha, que beleza. Só que o Nino, ele tinha a pressa de sair porque não estava adaptado, não estava funcionando bem lá no Zenit. E agora as informações são que o Nino, ele tá pegando esse tempo para jogar lá, tá melhorando, e que o Zenit quer utilizar o jogador. A oferta do Palmeiras está de pé, estará de pé. O problema é que o time do Zenit, eles fazem jogo duro, cara. Eles jogam duro mesmo. Já falei, é um time que tem muita grana, um time que tem know-how, tem muito brasileiro que já está lá também. Então eles seguram, cara. Zagueiro não faltam para eles têm 5. Poderia liberar o Nino, né? Não custaria nada, mas os caras não liberam. E aí o jogador, muitas vezes, ele fica nesse impasse, né? Vai para lá por causa da grana, quando chega lá, tá disputando só um campeonato, sabe? Aí, cara, desanima. Aí o cara sai do radar da seleção, sai do radar dos outros times. E eu tenho uma impressão que esses caras, quando eles voltam pro Brasil, quando eles saem do Zenit, principalmente, eles voltam pior, cara. Eles voltam muito pior, muito mesmo. Do jogo, a gente tem que falar do plano que foi cumprido pelo técnico Abel Ferreira. O Palmeiras se classificou de maneira antecipada, está lutando pela ponta da tabela e contou com a incompetência dos rivais para ter uma situação cômoda, muito cômoda, projetando poupar titulares na última rodada. Por quê? Pelo seguinte, hoje a tabela de classificação está assim. Novo Horizontino, primeiro colocado com 16 pontos. O Palmeiras é o segundo com 15. O terceiro colocado é o Red Bull Bragantino com 13, pode passar o Palmeiras nessa rodada. Quarto colocado é a Portuguesa, 12 pontos conquistados. Pode passar o Palmeiras também, já explico como. E aí, vem as outras equipes que não podem passar, ou seja, nem Corinthians, nem São Paulo, nem Santos, que tem ambientes inóspitos para se jogar contra. Quando você vai jogar um clássico na Vila é mais difícil. Quando você vai jogar um clássico na Neoquímica Arena é mais difícil. Quando você vai jogar um clássico no Morumbi é mais difícil. Então, esse risco o Palmeiras não corre. Pode poupar titulares, mesmo que seja ultrapassado por Red Bull e Luz. E aí vamos lá, gente. Tanto em Bragança Paulista quanto no Canindé, o Palmeiras é mandante mesmo sendo visitante. De um modo geral, a Portuguesa disponibiliza mais ingressos para a torcida visitante. Além disso, o Palmeiras está muito acostumado a jogar no Canindé historicamente, mas dá para dizer que, nesse momento, não é um ambiente absolutamente inóspito enfrentar uma Portuguesa que, por mais que faça uma boa campanha, é uma equipe de 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Neste momento, por mais tradição que tenha,
é uma equipe de quarto lugar, ou melhor, de quarta divisão do Campeonato Brasileiro. E em relação ao Red Bull Bragantino, é uma equipe de primeira divisão? É uma equipe bem estruturada? Porém, não é um ambiente complicado, difícil de se jogar. Não tem cara, não tem jeito e não tem cheiro de clássico. E a gente sabe muito bem que a torcida do Red Bull Bragantino é uma torcida pequena, de um modo geral. Torcedores rivais vão apoiar o Red Bull Bragantino muitas vezes quando um adversário deles vai jogar contra o Red Bull lá em Bragança. Então não é uma torcida que canta o tempo inteiro, faz um caldeirão, não é exatamente isso. Os ambientes inóspitos, Corinthians, São Paulo e Santos, Vila Neoquímica e Morumbis, o Palmeiras não corre o risco. Portanto, dá para poupar. Dá para poupar. E aí você pode virar para mim e falar assim, mas primeiro lugar geral é difícil? Como é a rodada do Novo Horizontino? Vamos lá, não é difícil não. Red Bull Bragantino e Novo Horizontino se enfrentam em Bragança Paulista. E numa dessa, pode pintar, por exemplo, um empate. O Palmeiras vencendo e os dois empatando, que é um resultado normal hoje, o Palmeiras assume a liderança. Agora, se o Palmeiras empatar e o Novo Horizontino perder, tudo bem, 16-16 em pontos. Só que o Palmeiras fica em segundo pelo saldo de gols, que hoje é de 9-1 para o Novo Horizontino, e tem tudo a ver com a goleada que o Palmeiras sofreu por lá, né? 4-0. Pega 4 gols de saldo do Novo Horizontino, tira, vai para 5. Pega 4 gols que o Palmeiras, digamos assim, tomou, né? Que foi justamente nesse jogo, e esse saldo que é de 1 vai para 5 também. Enfim, tem tudo a ver com aquela goleada, né? Mas então por que poupar? Se é uma projeção até bem plausível o Palmeiras vencer, por exemplo, o Guarani com o seu time titular, né? E o Red Bull Bragantino conseguir fazer com que o Novo Horizontino tropece. Bom, os titulares do Palmeiras estão no limite. No limite. O segundo tempo contra o Internacional deixou isso muito claro, gente. Muito claro. E o calendário longo vai demandar tomar decisões difíceis, e essa é uma delas. Nem me parece tão complicado, tão difícil você decidir enfrentar o Guarani dentro de Barueri, já classificado, sem correr o risco de um adversário rival ultrapassá-lo na tabela, para recebê-lo no mata-mata. Não me parece uma decisão difícil poupar todos os seus jogadores para dar um gás de recuperação e de treinamento, porque daqui para frente não vai ter mais isso. Paulistão, mata-mata. Vai ser difícil poupar no mata-mata. Dá pra mesclar, mas poupar todo mundo vai ser difícil. Se não for um rival, porque aí tem que jogar com força total. Campeonato Brasileiro não vai dar pra poupar. Copa Libertadores não vai dar pra poupar. Copa do Brasil não vai dar pra poupar. Então talvez este seja o último jogo que o Palmeiras pode de fato abrir mão do resultado. Isso significa que os reservas vão entrar desmotivados? Claro que não. Mas é claro que não. É uma grande oportunidade para jogarem, para se mostrarem. Então, é muito importante, pela situação dos titulares, que ficou clara contra o Internacional no segundo tempo, e pelo calendário longo e exigente, é fundamental poupar diante do Guarani para o técnico Abel Ferreira. Ele ganhou este direito pela campanha que conseguiu fazer com o seu elenco dentro da primeira fase, nas 7 primeiras rodadas. E aí eu posso garantir que esse é um bom teste para os reservas. Que é um bom teste, porque o Guarani não está classificado. O Palmeiras poderia pegar um Guarani, por exemplo, já resolvido no campeonato, ou já rebaixado, como, por exemplo, o São Paulo vai pegar a Ponte Preta, e aí a gente sabe que é um outro nível de foco, outro nível de concentração, outro nível de mobilização. Agora, o Guarani está com um nível de mobilização lá em cima. O Guarani venceu a Ponte Preta, jogando dentro de casa, tendo um jogador a menos, fez uma grande festa, deu um passo enorme para se classificar e perdeu a chance contra o Botafogo de Ribeirão Preto, perdendo o jogo. Poderia já estar classificado. E com isso, o jogo vai valer demais para o Guarani. Isso faz com que os reservas do Palmeiras tenham um adversário focado, concentrado, motivado e mobilizado. Não é um amistoso. Não é um amistoso. Então, quando você olha para os reservas do Palmeiras, precisando ganhar ritmo e se provar, um jogo como esse vira uma grande oportunidade. E nós estamos falando de garotos e estamos falando de outros atletas também, por exemplo, que estão retornando de lesão. Vamos lá. O Abel pode mesclar garotos e reservas, diferentemente do que aconteceu
ali diante do Botafogo de Ribeirão Preto, que tinha basicamente 2 peças de linha de fato mais cascudas, o restante, melhor dizendo, eram jogadores de base ali, que fizeram o último ano de 2025 muitos jogos nas categorias de base. O Palmeiras pode muito bem dar uma mescladinha ali com reservas mais cascudinhos que estão voltando e esses garotos para que o time consiga ter minutagem, para que esses caras consigam ter um pouquinho de ritmo. Claro que pode. Porque o Palmeiras pode usar os jovens e pode usar o Evangelista, por exemplo, que está buscando ritmo, não vai ser titular no lugar de Marlon e Andreas nesse momento, está voltando de lesão. Então ele pode ser uma peça a jogar. É uma boa oportunidade para mostrar liderança, para organizar o meio-campo, para colaborar com jogadores novos, como o Pacheco, por exemplo, que pode jogar ao seu lado. Outro nome que também pode entrar em campo porque iniciou a sua transição física, e quando a gente sabe que o jogador já está em transição física, claro, não vale para o Paulinho, mas quando a gente sabe que o jogador está em transição física de uma lesão simples, como foi a do Felipe, dá para o jogador chegar e jogar depois de 2 ou 3 treinamentos de transição física. Ele já vai ter esses 2, 3 treinamentos de transição física. E o Felipe Anderson pode jogar. Aí a gente está falando de um Evangelista entrando, a gente está falando de um Felipe Anderson que, se tiver condições, também é uma boa oportunidade de ganhar ritmo. Ah, Fragoso, e o John Arias? O John Arias, a informação que eu tenho é que não vai jogar neste jogo contra o Guarani ainda. Sábado para fazer avaliações, chegou na sexta-feira, mal dormiu direito, foi para apresentação. Então, não se trabalha com a ideia do Arias jogar, pelo menos a informação que eu tive na sexta foi essa. A não ser que algo mude, né? E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês acompanharam as atualizações aí, finalizando com o canal do Fragoso, um grande repórter aí que trouxe a análise completa aí dessa partida contra o Guarani e o que o Abel pode fazer. Mesclar, jogar com a equipe alternativa, jogar com todos os reservas, porque lembrando que o Palmeiras já está classificado. Mas fica aquela questão de ser o primeiro colocado geral, né? Porque a gente vai brigar aí com o Novo Horizontino, que vai enfrentar o Red Bull também fora de casa. E se o Novo Horizontino empatar lá e a gente vencer o nosso confronto contra o Guarani, a gente fica primeiro colocado geral e a gente sabe da importância, né? De decidir as partidas em casa, nossos domínios aí, a importância nesse Paulistão disso daí. Então, o Abel tem essa missão aí hoje de mesclar, mas ao mesmo tempo sempre pensar na vitória. E o Guarani vai vir com tudo, porque ele ainda não está classificado, então ele vai também precisar pontuar nessa rodada. E a informação do vídeo aí, a principal informação sobre o Bruni, né? A proposta está na mesa. Que baita acerto do Verdão se conseguir trazer esse jogador em um jogador de peso. E você viu os valores aí, né? Uma baita grana o Palmeiras vai desembolsar aí caso a negociação fique favorável para o Verdão. E o Zenit vai fazer um excelente negócio, comprou por 5, né, milhões de euros e vai acabar vendendo pelo mais que o dobro. Mas vamos aguardar aí se o Zenit vai dar um aval positivo e a vontade do jogador. E tem a questão do Fluminense e tudo mais. Vamos ver os próximos dias, as próximas informações. E a Gazeta Esportiva trazendo tudo aí sobre John Arias apresentado no Verdão. É isso mesmo. Chegou vestido a 11 aí, já treinou na academia, está pronto para fazer sua estreia. Agora vamos esperar essa semana aí e ele vai ter o descanso, vai se habituar com outros jogadores para ver se ele estreia aí pelo Brasileirão contra o Fluminense. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, deixa no comentário a opinião de vocês e até a próxima.